Neste módulo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diferentes linguagens de documentários. De forma simples e resumida, nós vamos passar pelos subgêneros ou modos de representação de documentários, que são expositivo, performático, participativo, reflexivo, poético, observacional e ensaio ou ensaio-filme. Para iniciar, eu vou citar as pesquisas da escritora, jornalista, doutora e cineasta Mariana Tavares sobre a realizadora brasileira Helena Solberg. Carmen Miranda, Bananas is My Business. Ai, ai, é o canto do pregoneiro. A film that goes behind the scenes and unmasks a Hollywood legend. Neste trabalho, Mariana cita que Julianne Burton, juntamente com Bill Nichols, 2 pesquisadores americanos, identificaram 4 modos de representação no documentário, que é o expositivo, observacional, interativo e reflexivo. Sendo que boa parte da literatura reconhece somente Bill Nichols como responsável por essa identificação. Então, muito interessante que a doutora Mariana faz essa ressalva nas suas pesquisas. Então, é muito importante que a gente cite e reconheça a participação ativa das mulheres em todas as frentes de pesquisa. Mais recentemente, em seu livro Introdução ao Documentário, Bill Nichols identifica outros 2 modos de representação, o performático e o poético. But even when I had the lenses on, I was constantly looking for my glasses because I saw sharp without the lenses, but I was missing the frame. Então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre esses modos de representação e acrescentar no final um modo que eu acredito ser bem inovador na linguagem autoral, que é o ensaio. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho, mas antes eu quero dizer para vocês que, claro, que para tratar de um assunto tão complexo e tão importante, seriam necessários dias, meses, horas de aulas, de debates. Então, esse curso ele é voltado para iniciantes com dicas que possam auxiliar as pesquisas. Vamos falar sobre o modo expositivo de representação da realidade, em que o documentarista busca passar a impressão de objetividade, sendo que essa objetividade total ela é quase impossível. Nesse tipo de filme, a voz que narra os fatos julga as ações do mundo histórico sem com elas se envolver. Uma das estratégias para se alcançar este efeito de distanciamento, de neutralidade, é chamado de voz de Deus, que é uma narrativa em que o locutor não aparece. Nesse tipo de filme também a narração, às vezes o verbal é mais importante do que a própria imagem. Uma outra estratégia também de linguagem nesse tipo de filme são os letreiros, que apresentam de forma resumida as principais ideias do argumento. Um bom exemplo desse tipo de filme é o Ilha das Flores, do diretor Jorge Furtado. O tomate, plantado pelo Sr. Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. Já no modo observacional, o diretor tem um olhar demorado sobre o objeto, buscando as reações naturais. Isso só foi possível graças a cada dia mais as câmeras ficam mais leves e com os microfones para a captura de som. Esse tipo de cinema, também chamado de espelho vivo da realidade, criou sua própria linguagem de filmagem e montagem, privilegiando equipes reduzidas, o não planejamento anterior do que vai ser filmado, câmeras escondidas, invisíveis também, para que seja o máximo natural. Na montagem, se privilegia a montagem continuada, não utilizando material de arquivos
ou narração. Um exemplo de documentário do modo observacional é o Justiça, de 2004, de Maria Augusta Ramos, em que ela mostra os bastidores de várias instâncias do sistema penal brasileiro no Rio de Janeiro. Réus, Você não está juízes, obrigado a defensores responder como e ele perguntar. desembargadores são as personagens. Eu pergunto se essa acusação é verdadeira. Não, não é não. Não é verdadeira? Não é verdadeira, não. Você não praticou esse fato? Não, não. Como é que se deu a sua prisão? Ó, eu vou explicar ao senhor. Eu tava lá no carnaval no dia da Cruz do Meia. Aí nisso saiu uma correria. Aí aquele negócio de espuminha, banho, os PM lá do 3º Batalhão vieram correndo. Aí eu, para me defender, que eles começaram a dar tiro pro alto lá, eu fui, entrei na rua. Quando eu entrei na rua, tava vindo já esses 3 elementos com vários negócios na mão. Aí os policiais abordaram e mandaram eles parar. Nessa que mandaram eles parar, eles foram tudo correr e largaram os objetos tudo assim no chão. E nisso eu tava passando no momento, que eu ia pedir a carona, um amigo lá do carro lá, que ele transporta jornal, para poder me tirar dali. Aí nisso os policiais me abordaram e pegaram e me botaram junto e falaram que eu, rapaz, cadê os outros que estavam aí? Eu falei, não sei quem é não, meu tio. Cadê os outros que estavam contigo? Eu falei, não sei quem é não. E foram me tiraram da cadeira, me jogaram no chão, me bateram aqui nas costas, me bateram no rosto e me levaram para 25 DP. Aí chegou lá, aí começaram a fazer, assinar um montão de papel e falaram, rapaz, se tu não falar vai piorar seu caso. O documentário participativo está relacionado ao cinema verdade francês e defende a ideia de que os filmes se mostrem como realidades fílmicas e não retratos objetivos da realidade. Bons exemplos desse tipo de cinema são os documentários do realizador, grande cineasta brasileiro Eduardo Coutinho. Nestes filmes, a realidade fílmica é o resultado do encontro entre o cineasta e os atores sociais que ele filma, especialmente na forma de entrevistas e ou possíveis intervenções que documentaristas vêm a fazer, propor aos participantes do filme. Assim, o documentário participativo, por vezes, mistura as fronteiras entre ficção e realidade. O cinema verdade chama atenção para o fato de que até mesmo nas entrevistas as pessoas podem ficcionar a si mesmas. Portanto, não se deve deixar de olhar a entrevista como uma cena, performance, teatro que se faz em função do olhar coletivo encarnado na câmera. Por várias vezes ele foi preso com vários policiais. E ele facilitou um pouco, eu ensinando os meninos no ensinamento. Ele sentado na calçada, da cintura para cima, quando chegou vários policiais. Vários policiais. Ele não deu tempo nada. Eles pegaram ele e levaram preso nu da cintura para cima. Ele acreditava na luta. O latifúndio, unido, ofereceram dinheiro a ele para que ele deixasse a luta. Eles davam outro, qualquer meio de vida para ele sobreviver. Eu recordo isso todos os dias e todas as noites. A dureza que ele enfrentou e nunca esmoreceu. Ele nunca chegou em casa para dizer, Elizabeth, eu estou arrependido, ou isso, nunca. Era firme. Aí disse, vou preparar uma concentração para o sábado. Eu disse, não é possível preparar a concentração. Ele disse, preparo a concentração. Disse, conte comigo. Pegou um jipe, saiu e disse pelo sítio. E nesse dia nós fizemos a maior concentração em protesto. O documentário reflexivo está mais preocupado com o próprio processo de representação do mundo exterior do que com aquilo que quer se dar ao público. Um bom exemplo é o documentário Fraternidade, de Jorge Furtado. Os filmes desta categoria olham para si mesmos, para os seus artifícios de construção. Assim é comum o realizador, a equipe de filmagem e os equipamentos aparecerem em cena para acentuar para o público que o que aparece na tela é uma construção, fruto de uma preparação de trabalho e não coisa em si. União, afeto, amor ao próximo. Já os documentários performáticos
caracterizam-se por uma abordagem subjetiva, trazendo o diretor para o centro do filme, onde se torna personagem, narrador e protagonista desta história. Bons exemplos são os filmes do diretor americano Michael Moore. Nestes filmes, é comum o discurso em primeira pessoa, a narração em voz-over personalizada, a autorreflexão, utilização de imagens de arquivo, a ironia e o humor. Os filmes de Michael Moore são conhecidos pela postura crítica à sociedade americana, sobretudo em relação à violência armada nos Estados Unidos, às grandes corporações, às desigualdades econômicas e sociais e à hipocrisia dos políticos. Nos documentários poéticos, as imagens costumam ser usadas de modo bem expressivo, prevalecendo sobre o discurso verbal. Um bom exemplo é o filme Janelas da Alma, dos diretores João Jardim e Walter Carvalho. Para eu olhar dentro da lente, eu tenho que chegar mais perto, cara. Eu vou deixar você fazer umas perguntas para depois eu começar a contar as coisas da vista, do que é da vista. Pode contar lá. Posso ir contando? Esses modos de documentários buscam enfatizar o máximo a dimensão plástica, visual, do que necessariamente transmitir um argumento ou construir uma narrativa clara sobre o mundo. Like for a while when I was 30 or so, I tried contact lenses. And but even when I had the lenses on, I was constantly looking for my glasses because I saw sharp without the lenses, but I was missing the frame. If I don't have my glasses, I feel I see too much, and I don't want to see all that much. I want to be more refrained. On ne sait plus voir ça, on ne voit plus rien parce qu'on n'a plus ce regard intérieur, on n'a plus la distance. C'est-à-dire on vit dans une espèce d'aveuglement généralisé. Já os documentários ensaio ou ensaio fílmico estão diretamente ligados à experimentação, ao poético, ao sensorial, aos sentidos. Considero My Name Is Now meu primeiro longa, um filme-ensaio, em que experimento tanto o processo de criação quanto de produção. Neste filme, trabalho com diferentes imagens e sons, diferentes camadas, que juntos criam um corpo sensorial, poético, informativo, político, social, que narra uma história, que fala não somente de uma personagem, mas de uma nação. Estou falando do Brasil. Há um entroncamento dessas camadas, criando um filme fluido, com a linguagem onírica de memórias, realidades, que se apropria das linguagens de teatro, performance, música e da videoarte. Neste filme, a partir da história de vida e obra da cantora Elza Soares, falo do Brasil, criando um debate sobre as nossas realidades, em especial da mulher negra. Nos filmes ensaios, o processo é tão importante quanto o que está sendo falado. Espero que você tenha gostado. Aproveite para dar um like neste vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até breve!